que acompanha aí o podcast do Abterra. Meu nome é Jonas Henrique e nós estamos aqui em mais um episódio com a presença de Jane Kelly Bessa. Tudo bem, Jane? Tudo jóia, boa tarde. Bom, Jane, ela é graduada em Ciências Sociais pela Unimontes, inclusive é coordenadora do curso e atualmente também é doutoranda em Ciências Políticas, certo, Jane? Isso, da UNB. Bom, e o assunto que temos a tratar aqui hoje é eleições, não é? Dia 30 agora, nós iremos para o segundo turno das eleições presidenciais de 2022, onde o Brasil vai escolher entre Lula e Bolsonaro, um do PT e outro do PL, e alguns estados irão também eleger governador. Não é o caso de Minas Gerais, que já elegeu o Romeu Zema aí no primeiro turno. Jane, talvez uma das palavras que mais define as eleições de 2022 é polarização, certo? Primeiro eu quero que você me diga, até mesmo para explicar às pessoas o que é polarização e o que fez com que chegássemos a esse ponto nas eleições de 2022. Qual é o embrião da polarização que é vista na eleição desse ano? Sim, quando a gente fala de polarização, eu estou falando de dois grupos que são distintos e que se assumem extremos, né, em posições extremas. Como que a gente chegou nisso, né? Se a gente olha as eleições, nós tivemos em momentos muito característicos um protagonismo do PT e PSDB, né? Ali na década de 90, início dos anos 2000, nós tínhamos dois partidos muito consolidados e que tinham pautas específicas que até em determinado momento se colocava, olha, nós temos uma polarização em termos de candidaturas do executivo, né? Porque a gente tem que fazer essa diferenciação, nós estamos falando de candidaturas do executivo e muitas vezes isso tem um contexto e uma realidade diferente nas candidaturas do legislativo. Só que mudou, né? Essa relação entre PT e PSDB, ela se alterou. E isso foi mais perceptível nas eleições de 2018, né, em que nós tivemos já a candidatura do Bolsonaro, que surgiu como um outsider, uma figura que era reconhecida de programas de televisão, né, tinha falas polêmicas, mas a gente tem que entender qual foi o contexto daquilo, de surgir a figura do Bolsonaro, e aí nós tínhamos o PT ainda, mas de um contexto da Lava Jato, né, de crise. Nós tivemos o impeachment em 2016, aí nós tivemos também a presidência do Temer, e aí esse contexto de crise política criou, né, uma situação em que surgiu, né, em que cresceu o nome do Bolsonaro. E aí surgiu também a polarização. Nós tínhamos uma tentativa de candidatura do Lula, mas aí houve a prisão dele, né? E aí saiu o Haddad como candidato do PT. A polarização que se estabeleceu entre PT e Bolsonaro, ela acabou se enfraquecendo, principalmente no final, por não ter a figura de Lula ali, né? Então você via que era o partido, mas Bolsonaro, principalmente após a facada, ele consolidou seu nome e teve uma vitória. E aí agora nós temos mais uma vez, né, o PT e Bolsonaro agora no PL, mas com o Lula como candidato. Então agora é muito claro que nós temos duas figuras que conseguem, dentro do seu grupo, dentro da sua militância, mobilizar, né? Eu acho que a grande diferença agora é a capacidade de mobilização que nós temos. O Lula tem uma capacidade de mobilização muito grande e o Bolsonaro tem uma capacidade de mobilização também do seu grupo. E aí aqui ficou muito mais claro essa relação de extremos. Isso foi se constituído de forma natural? Houve tentativas da chamada terceira via. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido aí nos últimos 2 anos como que constantemente surgiam nomes de uma tentativa de terceira via para quebrar, né, essa possível polarização. Então nós tivemos o nome do Dória, nós tivemos Sérgio Moro, nós já tivemos Luciano Huck, nós tivemos nomes que foram ventilados, mas... O próprio Ciro Gomes, né, que foram ventilados, mas eles não conseguiram construir uma consistência. Porque não adianta nada você tentar uma terceira via se essa terceira via não se viabiliza eleitoralmente. Né? Então, os dois campos que se viabilizam em termos de voto é o Lula
Lula e o Bolsonaro. Então, a gente está nesse meio tempo, nessa divisão, né, de interesses muito distintos. Então, ela começa ali, né, ela vem em termos diluídos na história das campanhas eleitorais brasileiras, mas agora, como nós temos duas figuras com capacidade de mobilização muito grande, aí parece que fica mais claro essa polarização, mas sempre houve ali, né, uma organização de grupo tal e grupo A e grupo B. E talvez por essa característica, nunca antes na história tem se falado no chamado voto útil, certo? O voto útil é realmente uma realidade ou apenas um instrumento de campanha política por parte de algum dos candidatos? A gente ouviu muito ali no finalzinho do primeiro da campanha do primeiro turno, né? Uhum. Uma tentativa, inclusive, de que se fosse resolvido no primeiro turno. Então, ampliou esse discurso acerca do voto útil para que, olha, nós podemos resolver isso no primeiro período. E aí, você tinha candidaturas que eram mais próximas do Lula e candidaturas que eram mais próximas do Bolsonaro. Né? Então, você tinha a possibilidade da Tebet, do próprio Ciro Gomes, né, de ocorrer uma migração de votos para o Lula, assim como do Felipe, né, como do próprio, da Soraya, do Padre, né? Nós tínhamos candidatos que também poderiam migrar para Bolsonaro. Uma outra questão que surgiu também ali em meados das campanhas do primeiro turno foi a possibilidade do voto envergonhado, né? A pessoa que também não dizia para quem que ia votar, e isso acabava não aparecendo nas pesquisas eleitorais, e que a gente só ia conseguir verificar de fato quando tivesse a apuração, né? Fato é que foi mais próximo, a diferença dos dois candidatos foi mais próxima do que a gente esperava, o que as pesquisas indicavam, né? A gente tem 2 institutos que conseguiram chegar ali dentro da margem de erro a um resultado mais próximo do primeiro turno, e alguns institutos que tiveram uma diferença maior, principalmente com relação ao estado de São Paulo, né? Que para mim foi quem mais destoou daquilo que caminhava as pesquisas. Né? O estado de São Paulo foi aquele que teve uma diferença maior. Agora, pegando esse gancho das pesquisas, né, há toda uma polêmica acerca delas nessas eleições, né, alguns que acham que elas deveriam não existir, outros que a defendem. Qual é a principal função de uma pesquisa eleitoral? Ela realmente tem o teor de prever o resultado de uma eleição, ou ela tem algum outro aspecto mais importante? A pesquisa, ela é um retrato de um momento, né? E por isso que é importante você verificar qual o instituto, qual a margem de erro e qual o período que foi feita determinada pesquisa. Porque ocorrem situações que pode, né, interferir no percentual de votos. E a gente tem que entender que ela é um retrato do momento. Ela é fundamental para que a gente tenha a visão de como que se caminha, né? Como que essa sociedade está absorvendo os projetos, absorvendo as candidaturas. Então, eu olho com muita preocupação a forma em que os institutos têm sido atacados, sabe? Inclusive, hoje a gente tem um projeto de lei para regular as pesquisas eleitorais. Né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque ela é um aspecto da democracia, da transparência, de você ver como que os caminhos estão sido tomados, as decisões, é um retrato, eu tenho que identificar os limites desse retrato, né? A questão é quando você quer que uma pesquisa, que é uma amostra, e aí não é um censo, é uma amostra, ela seja muito certa, por isso que a gente tem margem de erro, né? O que nós precisamos pensar é aquelas pesquisas, aqueles institutos que têm dado resultados muito distantes, né, com um percentual muito distante da margem de erro. Aí sim a gente precisa verificar o que tem acontecido com esses institutos, qual a metodologia, se essa metodologia não está funcionando, né? Porque isso precisa, sim, a sociedade também precisa ter ciência desses institutos que ainda não conseguiram fechar sua metodologia, não conseguiram dar respostas, né? Ou respostas muito distantes da margem de erro. Tudo é transparência.
né? A pesquisa, ela é um elemento importante, tanto para os partidos quanto para a própria sociedade, mas eu preciso também ter um entendimento do limite dela, da metodologia dela e daqueles institutos que têm conseguido, né, um resultado mais próximo daquilo que é colocado. E ela tem o poder de influência mesmo? Eu quero votar em candidato X, mas esse candidato aparece em quinto na pesquisa, então eu não vou votar nele. Realmente ela tem essa característica de influenciar o voto de uma pessoa? Olha, a gente tem que tomar muito cuidado de falar que isso influencia, porque hoje há uma construção de descrença com as pesquisas. Então, a gente não pode ser taxativo no sentido de falar, nossa, tem uma influência. Outros elementos, eu acho que a gente precisa se preocupar mais, né? Mas a pesquisa, ela pode, para aqueles que são indecisos, mas aqueles que têm ciência do seu voto, ele não vai ser influenciado por pesquisa, mas os indecisos podem sim, né, tomar uma decisão com base em pesquisas eleitorais. Mas a gente tem que ser muito cuidadoso em falar nesse sentido de isso influencia uma decisão. Influencia de quem está maleável, né? E em termos de influência, eu posso te convencer de mudança de voto aqui sem pesquisa, né? Agora, apoio político, né? O apoio dos candidatos que foram derrotados no primeiro turno, como Simone e o Ciro Gomes, que foram os outros dois mais votados, e até mesmo os que tiveram menos votos, como o Padre Kelmo, a Soraya Tronic, o Luiz Dávila, é importante ou não vai fazer diferença? É importante. É importante essa posição, né? E assim, particularmente, você consegue ver um envolvimento da Simone Tebet na campanha de Lula. O que, inclusive, a vice dela não apoiou Lula, né? Exatamente, mas ela assumiu mesmo, ela está participando, né, das viagens da campanha. E isso, a gente pode perceber o percentual de votos, de transferências de votos da Simone para o Lula é cerca de 70% que tem ocorrido nas últimas pesquisas. Então, é uma taxa de transferência alta. Isso muito da pessoa ter se posicionado, falado que estava do lado de tal candidato e ainda está participando, né, da campanha eleitoral. A gente viu um apoio muito proforme do Ciro, né, no sentido de que... O PDT, na verdade, anunciou apoio e ele disse que está com o partido. Em um vídeo que ele foi não deixou claro que se era de fato um apoio. Ele diz que apoia, mas começa um vídeo com muitas críticas. Então, e some da cena, né? Some do cenário. A questão é essa, porque ele grava um vídeo e some do cenário. Então, o partido, sim, toma, né? Assume esse apoio à candidatura do Lula. Então é muito claro isso. E tem os apoios também regionais, né? Como Tarcísio com o Bolsonaro, o próprio Romeu Zema com o Bolsonaro também. Então tem esses tipos de apoios que pode, né, capitalizar, canalizar um maior espaço de atuação nas campanhas eleitorais. Agora, falando em Romeu Zema, Minas Gerais ele tem assim, grande destaque nas eleições presidenciais, porque é tido como o estado que prevê as eleições, né? Geralmente quem ganha aqui, ganha na eleição nacional. E o apoio de Zema é muito importante para o Bolsonaro, né? Tanto é que tanto Lula quanto o Bolsonaro têm se concentrado na campanha aqui em Minas Gerais, né? Sim, Nos claros mesmo, Bolsonaro ele esteve 2 vezes recentemente, o Lula esteve 1 vez. Minas Gerais realmente tem todo esse poder, e por que Minas Gerais tem essa paridade com a eleição nacional? Assim, a gente tem que... Se a gente pega historicamente, Minas Gerais sempre foi ali, junto com São Paulo, 2 figuras importantes do cenário nacional, né? São os dois maiores colégios eleitorais. Isso, São Paulo, o maior colégio eleitoral, e Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral. E aí, a importância daqui é que assim, Bolsonaro ganhou em São Paulo e Lula ganhou aqui em Minas Gerais, né? E agora há uma tentativa de reversão com o apoio do Romeu Zema, né? Uma tentativa de reversão desse quadro de votos para o Lula.
Mas, assim, algumas falas do Zema durante essa semana me levou todo mundo a questionar se de fato ele conseguiria isso. Porque ele começou a justificar uma possível vitória de Lula em Minas Gerais, porque o mineiro ele é desconfiado, então demoraria mais para uma virada de votos, né? Esse tipo de fala numa fase final de campanha, eu acho que se desmotiva, né? E desmobiliza. Mas Minas Gerais ele tem características que acabam expressando de forma geral, né? Características sociais? Sociais, socioeconômicas. Aqui o norte mesmo é muito próximo, né? Das características socioeconômicas do Nordeste, até geográficas do Nordeste. Então isso também se expressa na diferença de votos aqui. A gente tem um norte muito com a predominância de Lula, né? E aí vai chegando ao sul, vai ampliando o número de apoio a Bolsonaro. Então, Minas Gerais tem esse fator também, né? Esse fator de ser de representar também, ser uma amostra do que seria esse contexto em termos nacionais. Mas ela vai ser importante, ela é um estado importante, tanto que tanto Bolsonaro quanto Lula manteve Minas Gerais aqui nessa zona durante o segundo período como algo que tem que ter um investimento. E aí, principalmente acionando, né, os seus apoios aqui, né? Bolsonaro acionou o governador agora reeleito, os deputados que foram eleitos, porque tem uma bancada do PL considerável, né, de Minas Gerais, e Lula também foi chamando aqueles que foram fundamentais, então os deputados do PT, o Calil, né, que foi o candidato ali opositor ao Zema, então cada um foi acionando suas peças, seus atores políticos aqui em Minas Gerais para fortalecer essa campanha. Os apoiadores de Bolsonaro veem com uma certa contradição o fato da bancada dele ter crescido na Câmara, né? Ele também elegeu vários candidatos do PL, né, que estão ao lado de Bolsonaro foram eleitos, né, como o próprio Eduardo Bolsonaro, a Carla Zambelli, e no primeiro turno Bolsonaro não venceu as eleições. Né? A Minas Gerais também é uma espécie de retrato disso, né? Porque o deputado federal mais votado é o Nicolas Ferreira, que é do PL, e Zema, né, que já demonstrou apoio a ele, também foi reeleito no primeiro turno. Essa contradição realmente existe ou já é um cenário já esperado? Essa contradição ela existe, né? E ela não é o ideal para quem se elege. A gente agora vive nesse momento de campanha a organização das coligações, né? Então, os partidos, apoios, que essa conversa que a gente tem tido. Passou dia 30, aí é uma lógica de construção das coalizões. A coalizão é fundamental para que quem se eleger tenha governabilidade. Se eu tenho um contexto de um Senado conservador, com a ampliação de cadeiras de partidos que são pró-Bolsonaro, né? E eu tenho um Congresso que houve um aumento de cadeiras do PL, né? De partidos ali que costumam governar com Bolsonaro, mas eu tenho também um aumento de cadeiras do PT, né? E a possibilidade, o Centrão, a possibilidade de ampliar esse apoio é fundamental como que vai se construir a relação de coalizão. Então, como que se constrói essa relação de coalizão? Chamar os partidos para o governo. Então, as pastas ministeriais, os ministérios, os cargos comissionados, né? A forma que vai se construir a coalizão de governo. Então, nós somos um presidencialismo de coalizão. Então, um presidente ele precisa construir uma coalizão para conseguir ter governabilidade, né? Então, para construir, nesse contexto que se desenha, a gente, assim, qualquer candidato que vença, vai ser necessário uma figura política que consiga construir coalizão. Porque nós temos projetos de leis que são fundamentais de serem aprovados, a gente precisa repensar a política econômica, ver quais são os resultados e resultantes da política orçamentária, né? Nós tivemos mudanças consideráveis ali na política orçamentária para o ano de 2023, então eu preciso de um governo que consiga estabelecer uma coalizão, né? E aí, mesmo que eu tenha um número de cadeiras menor, ou muito próximo, eu preciso saber negociar, né? Porque é o perfil do presidencialismo. Talvez essa contradição que a gente está falando, ela venha desse desconhecimento,
né, de como a sociedade ela precisa conhecer, aprender mais sobre política. Porque você não adianta eleger um presidente e votar em um candidato a deputado estadual ou federal que não vai apoiar os projetos ou as pautas ou agendas que esse presidente vai colocar, que esse governador vai colocar. Se meu voto é um voto truncado, é um voto que não tem uma relação disso, de projeto, ele vai ser um voto contraditório. Agora, sobre a campanha de Lula e Bolsonaro, né? Os debates, né, televisivos, né, que a gente vem acompanhando são marcados por conflitos, né? E sempre voltando ao passado, né? Um candidato sempre volta ao passado para atacar outro, né? Bolsonaro geralmente ele toca na questão dos escândalos de corrupção com o mensalão e outros que marcaram o governo Lula. E Lula, ele volta e meia cita a controversa gestão de Bolsonaro em frente à pandemia da Covid-19. Essa característica de ambos é saudável, né? É saudável para as eleições ou é algo assim que a gente já... É algo que já diz do caráter dos dois para que o voto seja definido? Esse segundo turno sobe-se um pouco o tom, né? A gente tem um tempo menor de campanha e sobe o tom. O que não é legal é subir o tom para ataques pessoais, né? Em termos gerais, o primeiro debate com a participação dos dois candidatos, né? E aí um segundo debate que o Lula optou por não ir, foi então uma entrevista, né, do consórcio SBT, Folha de São Paulo, foi uma entrevista. Mas o primeiro debate em que teve a presença dos dois foi perceptível que a coisa girou realmente em torno de Bolsonaro apontar as questões quanto à corrupção do Lula, do PT, e o Lula apontar a ingerência durante a pandemia do Bolsonaro. Faltou projeto, né? Então, quando você circula muito em termos disso, falta projeto. Mas quando um sobe, o outro também quer responder, né, para conseguir chegar em níveis, né, aceitáveis. Eu acredito que o último debate ele deve ser mais incisivo, né, porque é o debate da Globo, mais incisivo. Mas particularmente, se você olha as pesquisas, a entrevista sozinha do Bolsonaro não fez bem para ele. Né? Ele teve uma redução da última pesquisa para as que lançaram ontem, mas também tem outros elementos que influenciaram nisso e outros que só vão influenciar nas próximas, quando saírem os resultados das próximas pesquisas eleitorais. A gente não pode desconsiderar o elemento salário mínimo, que agora voltou. Então, por mais que queira tratar por uma questão pessoal, a campanha do Lula agora está puxando para algo que foi vazado, que o próprio Paulo Guedes apresentou da proposta de desindexar o salário mínimo. Em termos gerais, você vai ampliar o empobrecimento, porque você tem aposentadorias e pensões que vão ser desindexadas do salário mínimo, não vão acompanhar o percentual não vai ter aquele aumento, sabe? Então, eu tenho esse cenário hoje, e a campanha de Lula começou a pegar nesse sentido. Olha, né, estão querendo tirar o salário mínimo, reduzir o salário mínimo, né? Então, trabalhou muito em torno disso. Eu acredito que a redução, a melhora dos números do Lula foi muito por conta disso. Porque depois teve o que ocorreu com o dia domingo, né? Que pode ter uma influência nas próximas pesquisas. Caso Lula seja eleito, né, vai ser o terceiro mandato dele aí, quais são os desafios que ele vai enfrentar? Muitos. Hoje até saiu uma matéria falando que ele disse que ele não vai tentar reeleição, né? E aí todo mundo começou a perguntar, poxa, mas então a gente precisa viabilizar um nome, né? Um outro nome. Mas como eu disse, qualquer candidato que se eleja vai ter uma questão que é uma crise, né? Tem sido gestada, e eu acho que a gente não consegue perceber muito, nós, assim, sociedade em geral, dos grandes problemas que estão sendo
que estão sendo criados e que vai estourar. Alguns estão estourando e outros vão estourar. Particularmente, quem trabalha com política pública sabe que nós tivemos muitas áreas que foram desarticuladas. Área de assistência social desarticulada, área de política de educação desarticulada, de política econômica desarticulada. Então, qualquer presidente, ele vai ter que lidar com um cenário de desarticulação de políticas públicas. Tem gente que está sendo mais radical, tem gente que está falando de um cenário de que as políticas públicas foram implodidas, de dentro para fora. Então, qualquer candidato vai ter que lidar com uma organização da casa, tendo Congresso, né? Tendo que negociar com o Congresso, tendo que construir coalizão de Congresso. Eu tenho conversado com alguns cientistas políticos e eles dizem que assim, o próximo governo tem que ser visto como um governo de transição. É um governo que não vai ter uma avaliação positiva, né? Ele vai começar com uma avaliação positiva e vai cair a avaliação, porque ele vai ter que lidar com questões, com dilemas muito fortes em termos de economia, de assistência, de política de saúde, de política internacional. Então, são muitos dilemas, e normalmente dilemas que vão tirando ali, sabe, a aprovação do presidente. Vai diminuindo o teor de aprovação. E que o próximo governo ele tem que ser entendido, tem que ser visto como um governo de transição. Você colocou alguns pontos gerais aí, né, independente do candidato, mas em relação a Bolsonaro, caso ele seja reeleito, tem algum desafio particular que ele deve enfrentar aí nesses próximos 4 anos? A ingerência dele é o pior problema. E assim, a questão da ingerência atrelado a não ter condição de escolher, né, para as pastas ministeriais, ministros que tenham realmente uma visão do que seja política pública, que seja o setor público. Ele contribuiu muito com a vinda dos militares para a ocupação de cargos administrativos, né, inclusive militares da ativa, ocupando cargos administrativos, mas que não tinham nem expertise, nem o conhecimento necessário para ocupar aquelas vagas. Então, assim, algumas decisões que eram necessárias ser tomadas não foram tomadas a tempo, ou simplesmente não foram tomadas, foram postergadas, porque ele usou mesmo essas vagas, esses espaços para ocupar com militares ou com grupos que ele queria, né, que fizesse parte do seu governo. Principalmente porque grande parcela do tempo, ele governou sem estar no partido, né? Muita gente se esquece disso, mas grande parte do tempo que ele está presidente, ele ficou sem partido político. Então, ele teve a salvaguarda dos militares, né? Os militares foram participantes, foram atores ali participantes do seu governo. Mas você percebia que ele colocava determinadas figuras, como o Milton Ribeiro no Ministério da Educação, que era vinculado aí à igreja evangélica, mas que foi uma das pastas que menos enviou recursos de orçamento durante a pandemia, no momento que era necessário, né, infraestrutura, formação de professores, era necessário um apoio maior, foi uma das pastas que menos encaminhou orçamento. Então, você tem uma escolha de figuras que eram fundamentais para pensar a política pública. E ele não soube escolher durante esse governo. Então, o desafio dele, né, caso se eleja, é escolher um grupo de pessoas que consigam atuar. Em termos gerais, quem está trabalhando com ele nessa campanha já mostra que não consegue lidar muito com crise. Essa semana tem sido uma semana complicada para a campanha de Bolsonaro, né? Roberto Jefferson, domingo, né, o ataque à Polícia Federal, e aí a forma que estão lidando com crise é uma forma histérica, sabe, sem coordenação, uma coisa que na verdade tem atrapalhado mais a campanha dele. Então, se isso permanece, a gente viu isso no governo durante a pandemia, uma ação descoordenada, agora em um momento em que há um problema na campanha, uma ação descoordenada, então constantemente isso vai ser uma ação descoordenada. Isso é um grave problema. Bom, Jane, nosso papo está acabando, mas antes eu quero que você deixe um recado mesmo às pessoas que estão acompanhando esse episódio do podcast em relação à importância do voto, em relação a não se abster no próximo dia 30. Fica à vontade. Sim, gente, é importante. Há uma tendência de ampliação de
percentual de abstenção no segundo turno, mas nós estamos em um momento fundamental, é um momento crucial para os próximos 4 anos. É um momento da gente colocar mesmo para decisão sobre quais os caminhos que a gente quer para a nossa democracia, quais os projetos de governo que a gente quer para os próximos 4 anos, qual o projeto civilizatório, acho que é mais sério ainda, o projeto civilizatório que a gente quer para os próximos anos. Então, é um momento mesmo de mobilizar, de participar, é fundamental. Né? No meu caso, que viajo para votar, já organizei toda a logística para ir votar e voltar para Montes Claros, porque é fundamental nesse momento todo o esforço para colocar mesmo, para apoiar um projeto que é um projeto de civilização, né? É um projeto de democracia, é um projeto de o que eu quero para os próximos anos, ou os problemas que eu quero evitar para os próximos anos. Então votem, meu povo. Bom, Janequele Bessa, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui falar com a gente, tá bom? Eu que agradeço, vocês foram muito queridos. Podem chamar quando precisar. Olha que a gente chama mesmo, viu? A gente tem política sempre rende assunto, né? Nossa, sempre. Bom, pessoal, é isso aí. Até o próximo episódio. Muito obrigado por ter nos acompanhado nessa conversa.